bem-vindos, viu, meus amores? Na nossa sexta-feira, a Sara, olá, Lana, Vitória, Ana Júlia, ó, beijinho para vocês. Josi, querida, vamos começar os nossos trabalhos. Gente, eu gostaria só de confirmar com vocês o seguinte, no nosso último encontro, na parte de escolas literárias, porque na parte de escolas literárias, a Pro parou em que momento? Vocês me ajudam a lembrar? Vamos lá. Pré-modernismo. A Pro chegou a fazer o pré-modernismo ou nós iríamos fazer? Ah, falamos então dos autores, sim. Então já vamos direto para falar de modernismo, não é isso? Perfeito, meus amores. Então vamos lá falar de Semana de Arte Moderna e de primeira fase do modernismo, tá bom? Primeiramente, a Pro gostaria de falar com vocês um pouco sobre Semana de Arte Moderna. Então vamos trocar uma ideia todo mundo aqui juntinho. Quando a gente fala em Semana de Arte Moderna, hoje, né? Oi, Josi. A Josi. Alguma coisa, Josi? Ela está escrevendo aqui, enquanto isso a Pro vai falando, tá bom? Quando nós falamos em Semana de Arte, rapidinho, Augusto dos Anjos se define em que momento? Pré-modernismo. Ele é poesia do pré-modernismo. A Pro deu tempo de falar sobre ele? Porque se não deu tempo, eu dou uma amarrada nele. Então vamos amarrar, Sara? Vamos falar de Augusto dos Anjos. Ficou faltando, então, só o poeta do pré-modernismo. Quando nós estudamos pré-modernismo, ótimo. Nós vimos que o pré-modernismo é um período de transição, sim, e não uma escola literária. Eu tenho autores diferentes, com características diferentes, produzindo na mesma época. A prosa pré-modernista é muito forte, é muito conhecida. Daquela turma que a Pro conversou com vocês, sem sombra de dúvidas, gente, o Lima Barreto é um forte candidato para o Enem de vocês. Vale lembrar que esse ano, vou usar o termo comemora-se, né? 100 anos da morte do Lima Barreto. Então, ele morre no mesmo ano da Semana de Arte Moderna, que ocorre em fevereiro, e ele vem a falecer em novembro. Então, 100 anos. É um candidato a estar na prova de vocês do Enem. Certinho. O que a Pro quer refletir com vocês? Vamos lá, todo mundo juntinho. Augusto dos Anjos, ele está na poesia. E ele é considerado, gente, o poeta mais sincrético. Como assim, professora? Sincretismo é mistura. O que eu quero que vocês percebam? Ele mistura várias tendências. Então, como ele é poeta, ele fez muito uso do soneto. Soneto, métrica e rima, te lembra qual escola literária? Parnasianismo, não é? Mas ele também, gente, trabalha muito com ideia determinista. Isso te lembra o quê? Naturalismo. E ele gosta muito da figura de linguagem, aliteração, sinestesia. Isso lembra o quê? Simbolismo. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que ele é uma mistura de várias tendências. Isso é muito importante. E ele é poeta, gente, de um único livro de poesias. Olha o título do livro do Augusto dos Anjos. Eu e Outras Poesias. Foi o livro que ele fez. Tudo bem? Eu e Outras Poesias. Muito bem. O que a Pro quer que vocês fiquem atentos? Existem algumas características do Augusto dos Anjos que são importantes da gente falar. A Pro vai colocar aqui para vocês e eu já quero mostrar para vocês essas características. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que aí eu abro o compartilhamento já na carinha do Augusto dos Anjos. Vamos lá, então. Ó, vamos abrir aqui. Compartilhar. Vai começar. Ok? Começou o compartilhamento. Aqui, meus amores. O que a Pro quer falar é desse moço aqui. Então, vamos lá. Recapitular. Características, gente. É aquilo que a Pro comentou. É uma soma de todas as tendências da época. Ele vai misturar cientificismo, determinista, o simbolismo, o parnasianismo, que a Pro comentou, não é? Linguagem científica, aliada à agressividade e vulgaridade vocabular. Gente, tem uma expressão que cai muito em prova quando cai o Augusto dos Anjos. Ele é o poeta, gente, do vocabulário antipoético. Vocabulário antipoético. Ele vai falar, gente, da morte, de vermes, corpos em putrefação, fluidos corporais. Tem um tom extremamente pessimista, uma desilusão com a vida muito grande. E isso aqui que está no finalzinho é muito importante. A poesia do Augusto dos Anjos expressa a angústia da matéria. Como assim, Pro? Qual a certeza que todo mundo tem? Que um dia morre. Então, qual é a angústia da matéria? A consciência da sua finitude. Tudo bem? A angústia da matéria é a consciência da sua finitude. Ok? Tranquilo para todo mundo aqui? Vamos lá. Ó, existe um poema, meus alunos, que é um poema clássico do Augusto dos Anjos, que quando cai Augusto dos Anjos, esse poema aparece. Na verdade, tem dois, Versos Íntimos e Psicologia de um Vencido. Eu vou mostrar para vocês, dos dois, o queridinho de prova, que é aqui. Poema, Versos Íntimos. Ó, vamos lá. Aqui, a Pro vai colocar, eu encho a tela para abrir para vocês, e vocês vão ver direitinho. Olhando aqui, gente, tá compartilhando? Tá. Olhando aqui, vocês vão lembrar. Olha só. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Vamos traduzir? Vê, ninguém assistiu ao enterro da sua última esperança. Então vamos pensar, quando a esperança morreu, quem estava ao lado dele, gente? A ingratidão. Por quê? Não tinha ninguém mais por perto. Ninguém assistiu ao enterro da última esperança. A ausência dos outros é a presença da ingratidão, que foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera.
Isso aqui, gente, é muito determinismo. Vamos pensar? Se você está no meio de feras, ou você vira uma para se proteger, ou você vai ser devorado pelas feras. Isso aqui é o determinismo, ó, o naturalismo. Olha a ironia. Toma o fósforo, acende o teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Traduzindo, relaxa, acende teu cigarro. Sabe aquela pessoa que é muito próxima, o amigo que te dá o beijo? Cuidado com ele. Sabe aquela mão que faz um carinho na sua cabeça? Cuidado com ela. Porque a boca que te beija é a boca do escarro. É a que vai falar mal de você. E a mão que faz o carinho é a mesma que vai jogar pedra em você. Então, qual o conselho do eu lírico, gente? Se alguém causa ainda pena na tua chaga, ou seja, se alguém mostrar que tá com peninha de você, não cai nessa, não. Apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Então, antes de ferrarem com você, você vai ferrar com outro primeiro. Então, enquanto a mão tá te afagando, pode jogar pedra. Enquanto essa boca te beija, escarra. Porque antes de ferrar com você, ferre com o outro primeiro. Pesado, hein, gente? O que vocês acharam de Versos Íntimos do Augusto dos Anjos? Muito pesado, gente. Não é brincadeira, não. Tranquilo até aqui, moçada? Tá ok? Deu para relembrar Augusto dos Anjos? Então, se ele aparecer em vestibular, o que você deve lembrar? Que ele é o poeta dos vermes. Que o vocabulário dele é antipoético. Certo, moçada? Que a temática dele é a morte, mas é a morte no seu estado mais material possível. No caso, a decomposição. Por isso que ele é extremamente materialista. Deixa eu tirar um print, claro, do poema? Então, vamos lá do poema, ó. Ó, tira um print aqui, e aí a Pro desce mais para você tirar outro print. Vou descer mais então, ó. Outro print. Ok? Deu certo? Deu certo? Ah, do resuminho. Então, bora lá na hora, gente. Aqui o resuminho para vocês. A Pro vai encher. Ó, é só lembrar disso, gente. Pessimista, expressa a angústia da matéria, mas o que adora cair é vocabulário antipoético. Fechou? Muito bem? Então, agora, nós vamos falar de Semana de Arte Moderna. Então, olha só. Continuando. A Pro já vai até colocar aqui no ponto para vocês o nosso material. Porque a gente já começa a falar sobre isso. Modernismo. Aqui. Deixa só a Pro achar o modernismo. Vamos lá. Aqui, meus amores. Enquanto eu estou aqui montando o modernismo, eu vou falando com vocês, tá certo? Então, recapitulando. Quando você estuda a Semana de Arte Moderna, é interessante porque às vezes a gente pensa assim, nossa, 100 anos da Semana de Arte Moderna, isso teve uma grande repercussão na arte no país inteiro. Foi um divisor de água, certo? Certo. Mas é importante que você saiba, gente, que o modernismo, que a Semana de Arte Moderna, quando ela ocorre, ela não teve, repito, ela não teve o mesmo impacto que se tem quando hoje pensamos em Semana de Arte Moderna. Então, isso é muito interessante o aluno pensar. Ela não teve esse mesmo impacto, certo? O que nós temos? Nós temos um grupo de artistas, e aí eu estou falando de escritores, artistas plásticos, né, pintores, músicos, que estão repensando a arte no Brasil. Eu acho que vocês devem partir desse princípio mesmo. É uma forma de repensar, discutir a arte no nosso país. Porque vamos combinar, meus alunos? Quando você estuda literatura brasileira, do quientismo, que nem a literatura brasileira, até o modernismo, todos os nossos movimentos foram movimentos tardios. O que isso significa? Aconteceram na Europa para depois acontecer aqui. Quando chega o pré-modernismo, eu já tenho um interesse de olhar para o interior do país. Desperta esse interesse. E o modernismo vem para consolidar esse olhar. Então é muito importante que vocês tenham em mente daqui para frente que a grande proposta do modernismo, gente, é romper, é a ruptura com o passado. Então o passado não me interessa, o modelo do passado não me interessa. Então agora propomos um novo, vamos olhar para o novo. Ok. Mas é interessante você pensar o seguinte, olha que coisa que eu acho que vale super a pena a gente pensar. Quando a semana ocorre entre os dias 13, 15 e 17 de fevereiro, então eu brinco que foi uma semana de 3 dias. Quando a semana ocorre nesses 3 dias de 1922, o modernismo, gente, já estava sendo pensado bem antes. O modernismo já estava sendo fomentado bem antes. Para ser sincera, 10 anos antes. Exposição de Lazar Segal, a viagem de Oswald para Paris, a exposição de Anita Malfatti em 1917. Então, estava sendo fomentado, gestado. E escolheu-se. 1922 não foi à toa, gente. Porque se comemorávamos 100 anos da nossa independência política, era preciso comemorarmos agora a nossa independência cultural. Então foi proposital essa data, certo, gente? Então, primeira coisa que vocês têm que pensar. Segunda coisa que eu quero comentar com vocês. Vocês já ouviram falar de um escritor chamado Graça Aranha? Ele é um escritor do pré-modernismo, mas que a Pro costuma trabalhar ele na Semana de Arte Moderna. Porque nos vestibulares, ele aparece muito mais num contexto de Semana de Arte Moderna. Ele escreveu um livro, gente, que é o livro carro-chefe dele. É uma obra chamada Canaã, que vai contar a trajetória de imigrantes que vieram da Alemanha para a região ali do Espírito Santo, à procura da terra prometida, por isso Canaã. Esse é o livro. Ok. E aí, o que vai acontecer? Ele era um cara rico, influente, já reconhecido. Então, ele foi um trabalhador braçal
para que a Semana de Arte Moderna acontecesse. Ele foi atrás do Teatro Municipal de São Paulo. O aluguel era caríssimo, então ele foi atrás de patrocínio. E ele vai buscar patrocínio, gente, é nos barões do café de São Paulo, né? Então, assim, aqueles que estão trabalhando com café vão. Ele vai atrás desses, né? Que eram os ricos, a elite de São Paulo, do café. E ele, gente, ele é tão importante que ele colocou o nome dele no convite da Semana de Arte Moderna. Então, aquela elite paulistana, quando viu o nome do Graça Aranha, pensou, ó, que chique, Graça Aranha está nos convidando para uma Semana de Arte Moderna. Então, sem sombra de dúvidas, ele foi o carro-chefe, o chamariz para que ela acontecesse. Pro, agora só uma pergunta. Por que a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo? Uma cidade que não tinha tradição nenhuma artística e cultural. Por que ela não foi acontecer no Rio de Janeiro? Gente, não tinha nada de mais moderno do que fazer uma Semana de Arte Moderna num local que não tinha tradição artística. O Rio de Janeiro é a grande cidade do século XIX. Era a corte. Agora nós estamos falando da grande cidade do século XX, São Paulo. O dinheiro está correndo em São Paulo. As indústrias estão chegando com toda a força em São Paulo. Década de 20, década de 30, o processo de industrialização de São Paulo está bombando. Né? As greves, as primeiras greves operárias. É nesse contexto mesmo que a semana tinha que acontecer. Ok? Tranquilo, gente? É importante vocês lembrarem o seguinte. Tem um poema chamado Sapos, que é um poema que o poeta Ronald de Carvalho ele vai estrear na Semana de Arte Moderna. Esse poema não é do Ronald, é do Manuel Bandeira, que por questões de saúde não pôde sair do Rio e ir para São Paulo. E é o famoso poema que vai dizer, gente, que poeta parnasiano é como sapo cururu que dá em toda beira de brejo. Gente, olha o ataque direto ao parnasianismo. E vamos combinar? Qual o ano que o parnasianismo começou? 1882. Nós estamos em 1922. Vamos pensar? Quanto tempo essa escola literária durou? Ela foi forte, professora. E por que ela durou tanto tempo? Porque ela agradava a elite. Era feita pela elite e agradava a elite. E é essa elite que vai ao Teatro Municipal e vai ficar horrorizada com o que vê. Eles ficaram escandalizados. Gente, na semana, na exposição, tinha conferências, tinha apresentação musical, olha o Heitor Villa-Lobos, né? Sua apresentação que entrou para a história. Tinha leitura de poemas. Tinha até exposição de maquetes. Olha que interessante isso aqui. Exposição de maquete. Então, para ver o quanto eles estão ali olhando para a frente do seu tempo. Ok? Tranquilo até aqui? Olha o que a Pro quer mostrar para vocês, compartilhar, para a gente trocar uma ideia. Vamos lá, então. É isso aqui, ó. Aqui, meu povo. Deixa eu pôr aqui. Muito bem. Gente, aqui nós temos algumas características do movimento modernista, então a gente vai conversar sobre o modernismo e ainda amarrar com a Semana de Arte Moderna. Quando a gente fala de Semana de Arte Moderna, é muito importante, porque o aluno pergunta assim, tá, a semana aconteceu em 22. E o que que veio depois? Antes de mostrar essas características, eu tenho um slide aqui embaixo que responde essa pergunta. O que que veio depois, Pro? Gente, qual o resultado imediato da Semana de Arte Moderna? O surgimento de revistas e de manifestos. Repito, o surgimento de revistas e manifestos. O primeiro manifesto que eu quero mostrar para vocês é o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Ele é de 1926. Gente, vamos pensar? Qual o primeiro produto exportado no Brasil? O pau-brasil, professora. Qual a ideia do Manifesto da Poesia Pau-Brasil? Nós temos uma poesia de tamanha qualidade que ela tem que ser exportada. Não devemos copiar a arte do outro, mas devemos valorizar o que temos e ainda assim exportar o que temos. É a poesia de exportação, ok? Poesia pau-brasil é a ideia de exportar aquilo que temos e não importarmos aquilo que vem da Europa. Tranquilo. Depois, ainda no mesmo ano, 1926, eu tenho o Manifesto em Iguaçu, verde e amarelo, que depois vai virar a Escola da Anta. Pô, por que Escola da Anta? Porque é um animalzinho bem Brasil, meio de Brasil mesmo. Essa galera do Manifesto Verde e Amarelo, vocês estudam na história, quando vocês estudam o integralismo, o Plínio Salgado, eram extremamente nacionalistas. Era um nacionalismo ufanista, aquele que não vê defeitos. Concorda, gente? A galera do integralismo era muito radical. Então, eles eram extremamente xenófobos e não queria qualquer contato da nossa cultura com a cultura estrangeira. Então, é o rompimento total e absoluto. É só lembrar do Plínio Salgado e do movimento integralista da aula de história. Só que a Pro tem uma fofoquinha para vocês. Um dos grandes nomes do modernismo brasileiro é o Oswaldo de Andrade. E ele, gente, chegou aqui na Poesia Pau-Brasil, deu uma passeada, depois veio visitar a poesia, perdão, o Manifesto Verde e Amarelo, e aqui ele deu um olhar e falou, ui, pesou, tô fora, essa galera é muito louca, muito radical, isso aqui é fascismo, tô pulando fora. E ele cai fora. Só que tem uma coisa que a Pro tem que comentar com vocês sobre o Oswaldo de Andrade.
Então, eu quero comentar com vocês aqui. Olha só. O Oswald vai ser um dos grandes divulgadores do movimento futurista, certo? E vocês estudaram já que o movimento futurista é aquele movimento criado, né, o manifesto futurista, criado por Filippo Marinetti, um italiano. Olha o que vocês não podem esquecer para o Enem. O Oswald de Andrade foi um dos grandes divulgadores do futurismo no Brasil. Ele veio com tudo com o futurismo, mas aí ele parou, pisou no freio e, ó, pulou fora do futurismo. Pergunta que não quer calar, Pro, quando que ele pula fora do futurismo? Ele pula fora, gente, quando Filippo Marinetti se aproxima do fascismo de Mussolini, do fascismo italiano. O que o Oswald fala? Estou fora, não quero ver o meu nome aliado ao fascismo. E aí ele rompe com o futurismo, ok? Guardem isso porque isso é muito importante. Aí, meu povo, olha o que vai acontecer aqui, ó. Depois, em 1928, vai nascer, gente, o principal manifesto, aquele que adora aparecer em prova, que é o manifesto antropofágico. Antropofagia. Homem que come carne de homem. Isso aqui é um ritual indígena. Eu como a carne do inimigo para adquirir a força do inimigo. Qual é a proposta do Oswald? Não tem problema nenhum eu ter contato, eu ter acesso à cultura estrangeira. Zero problema. Eu posso até comer da cultura estrangeira, mas eu vou colocar para fora uma cultura nacional. Eu vou colocar para fora uma arte brasileira. Então, eu posso beber na fonte das vanguardas? Posso. Mas o que eu vou fazer no Brasil é vanguarda europeia? Não. É arte modernista brasileira. Tudo bem? Manifesto antropofágico. Permite o contato com a cultura do outro, diferente da galera do Manifesto Verde e Amarelo. E, por fim, gente, tem uma galera muito específica, que é o Manifesto Regionalista de Recife. Essa galera aqui, moçada, eu acho tão interessante, porque aqui na nossa sala virtual, tem algum aluno que já esteve no Recife? Já foi ao Recife? Recife, gente, é uma cidade muito cultural. Já, Sara, é muito cultural. E eles têm muito orgulho, eles são bairristas, da cultura deles, da música, da gastronomia, do carnaval, do frevo. Eles têm orgulho da cultura deles. E eles têm uma universidade muito forte, Universidade Federal do Pernambuco, galera. É uma universidade muito tradicional. Para vocês terem ideia, gente, no livro Lucília, do José de Alencar, lá no século XIX, o protagonista Paulo forma em Direito na Universidade Federal do Pernambuco, né? O equivalente, era a Universidade de Direito na época. E vai para o Rio de Janeiro para tentar a vida no Rio de Janeiro, na nova profissão. Então, é uma universidade antiga, tradicional, e lá teve professores muito influentes. Um professor que eu destaco, gente, é o professor Ariano Suassuna. Lembra do autor, do Alto da Compadecida? Ele dava disciplina de estética. Aí eu falei isso numa turma de cursinho, a menina olhou para mim e falou assim, estética, professora? Porque quando fala estética, o povo pensa em sobrancelha, maquiagem, né, gente? Curso estética, né? Não, gente, existe a matéria estética na filosofia, existe a matéria estética nas letras. Estética é imagem. Então, eu estou trabalhando com construções de imagem na filosofia e na literatura. Tudo bem? Era professor da Universidade Federal do Pernambuco. Então, a galera da universidade lá vai com tudo nesse manifesto modernista do Recife. Tudo bem, gente? O que eles propõem? A valorização do regional. Então, se o Oswald propôs valorizar, né? Eu posso comer da cultura europeia, mas eu vou fazer uma arte brasileira, eles mais do que isso, eu vou fazer uma arte reficense, uma arte pernambucana. Tá ok? Tá claro? E aí, olha o que a Pro falou. Lembra que tem como resultado manifestos e revistas? Gente, atenção para esses nomes, porque esses nomes aparecem com frequência em vestibular. Revista Claxon é a mais famosa de todas. Ela é de São Paulo. Eu tenho a revista para divulgar os manifestos, para divulgar os ideais, para divulgar a poesia modernista. No Rio de Janeiro, eu tenho a revista Festa e Belo Horizonte, a revista, né? A revista. Gente, sabe quem na segunda fase do modernismo vai publicar muita coisa aqui nessa A revista, em BH? Drummond. Drummond é mineiro, Drummond vai publicar muito por aqui. Tranquilo até aqui? Fechou? Vamos lá, deixa eu ver vocês aqui para vocês darem um ok para Pro. Vamos lá. Isso, gente. Até aqui tá ok? Tá claro? Sim, ótimo. O que a Pro vai fazer para a gente encerrar essa parte de escolas literárias? Eu vou revisar com vocês as principais características da primeira fase, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no ponto agora para vocês. Desculpa, não é isso aqui, é isso aqui. As principais características estão aqui. Agora sim, nós vamos mexer com esse material. Primeira característica, gente, rompimento com todas as estruturas do passado. Então, existe uma palavra-chave no modernismo: romper, rompimento. E essa galera, gente, vem com caráter anárquico e destruidor. É colocar fogo no parquinho, Pro? Literalmente. Busca do polêmico, do original, né, do moderno. Gente, uma coisa que eu quero que vocês percebam, que os ideais da primeira fase do modernismo conversam muito com o manifesto futurista do Marinetti. Sabe aquela ideia de destruir os museus, queimar as bibliotecas, esse caráter anárquico e destruidor
do Manifesto Futurista, ele aparece aqui também. Volta às origens do país e à procura de uma língua brasileira. Isso aqui, a Pro quer mostrar para vocês com muita atenção. Eu vou mostrar para vocês, compartilhar com vocês agora, um poeminha, gente. Poema Erro de Português, do Oswald de Andrade. Vamos dar uma olhada nesse poema? Olha ele aqui, ó, para a gente ver. Ó o erro de português aqui, no cantinho da tela de vocês. Eu vou ver se ele não vai sair pequeno no, aqui, tá? Para vocês verem. Olha só. Gente, é um poema que adora aparecer em vestibular. Pensa num queridinho. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Olha só. O que eu tenho aqui? Eu vou só fechar aqui a varanda, gente. Só um momentinho, peraí. Pronto, já voltei. É porque o ar está ligado e a varanda aqui com a porta meio aberta. O que eu quero que vocês percebam? Quando você vê um poema que o título é Erro de Português, você pensa no erro gramatical. Mas isso aqui é um erro na atitude do português. Pensa, o português chegou, estava chovendo. O que o português fez? Vestiu o índio. Ah, mas se fosse uma manhã de sol, era o índio que tinha despido o português. Qual a crítica do poema Erro de Português? Ao processo de aculturação vivido pelo nosso índio. Repito, ao processo de aculturação vivido pelo nosso índio. Quando eu falo dessa volta ao passado, quando eu falo do índio, da atitude do português, isso não é uma volta às origens? Verdadeiro? Verdadeiro. E agora vem aquela característica que despenca em prova. Oswald, Mário de Andrade, tantos outros defenderam uma língua brasileira. Repito, defenderam uma língua brasileira, certo? Vamos ver isso? Isso fica muito evidente aqui, ó, gente, nesse outro poema aqui, ó, e que vocês devem conhecer pra caramba, que é o poema Pronominais. Olha isso aqui, gente. Vê se vocês lembram do Pronominais. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Ó, clássico de prova. Dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Gente, olha só, dei-me um cigarro. Vamos pensar? Qual é a crítica que nós temos por aqui? Olha só, deixa eu voltar aqui para vocês. Gente, no dia a dia de vocês, vocês têm o hábito de chegar e falar assim: mãe, dei-me a salada. Você está lá na escola, num cursinho, por exemplo, quando você estava fazendo ensino médio, você chegava lá na cantina e falava assim para a tia da cantina: tia, dei-me uma coxinha. Não, você não falava isso. Concorda? Não mesmo, né? Chega e fala só assim: tia, coxinha. Tem dia que você só fala coxinha, e tem dia que você não fala nada, você só bate o vidro e mostra no vidro e mostra a coxinha. Uhum. Isso que ele defende. A língua falada pelo povo. Essa língua brasileira, né? Dá esse trem. Isso. A Ana Júlia usou a expressão, é a defesa da oralidade, né, Pro? Totalmente a defesa da oralidade, gente. Isso é uma proposta muito defendida pela primeira fase do modernismo. Então, vamos recapitular? Chegou em qualquer vestibular. Caiu a primeira fase do modernismo. Me vê uns pão. Uns pão é bom demais. Gente, chegou. Vocês não falam, moço, tem pães? Não? Não, né? Moço, tem pão, né? Eu quero 10 pão, né, gente? Oh, Senhor. O que vocês devem lembrar? Chegou em qualquer vestibular, caiu a primeira fase do modernismo. Vocês devem lembrar que é a fase da ruptura, do rompimento com o passado. E é considerada uma fase heróica. Cuidado, para quem gosta de anotar, essa expressão cai muito em vestibular. Fase heróica. A Josi está aqui, muito difícil, plural. É a fase heróica. Por quê? Porque é a fase que eles se arriscaram, que eles deram a cara para bater, porque eles chegaram propondo o
novo. E sem sombra de dúvidas, isso incomodou muita gente. E eles foram duramente criticados. Por isso é uma fase de caráter anárquico e destruidor, mas que vai fazer o convite ao brasileiro olhar para as suas origens, voltar para as suas origens e, principalmente, meus alunos, é uma proposta de construção da identidade brasileira. Chega de copiar a Europa. Vamos fazer uma arte nossa, uma arte brasileira. Ok, tranquilo até aqui? Podemos caminhar para a Ciranda de Pedra? Vamos? 6h46, pode? Gente, hoje, olha o que vai acontecer na nossa aula de Ciranda de Pedra. A Pro vai até o último capítulo. Como é que é, Pro? Hoje vai ter uma reviravolta na nossa história. Vai ser ótimo. Porque olha o que eu quero fazer. Eu vou fazer isso hoje, concluir essa parte, porque na aula da semana que vem, a Pro vai usar parte dessa aula de livros para mostrar para vocês algumas frases que podem aparecer na prova da Unirb. Eu quero discutir essas frases com vocês. Por isso que eu quero concluir enredo hoje, para a gente fazer isso. E aí eu já faço torto arado, a gente já vai para torto arado. Tudo bem? Nós estamos com tempo ainda. A prova da Unirv, né, gente? É só depois do Enem. Então, fiquem tranquilos. Nós vamos ter aquela parte de intensivão Unirv, a gente vai se encontrar 2 vezes no intensivão. Então, vai dar super tempo de eu revisar, tá bom? Fiquem tranquilos a isso. Então, vamos trocar uma ideia. Eu vou só colocar já o PDF do livro para vocês. Eu vou fazer isso aqui agora. E aí, nós vamos começar, tá bom? Então, deixa eu só abrir o PDF. Aqui. Para a gente começar. PDF. Muito bem. Aqui, eu vou encher a tela. E a Pro vai aqui. Especificamente, eu quero achar, gente, uma cena, localizar. Aqui, gente. Eu já vai colocar aqui no ponto. Aqui, prontinho, já deixei no ponto. Então, vamos lá, vamos começar. Nós encerramos a primeira parte de Ciranda de Pedra, e na semana passada a Pro fez o capítulo 1 e 2 da segunda parte. Então, o que eu quero revisar com vocês? Quando começou a segunda parte, ela começa com a Virgínia aos 20 anos, saindo do colégio interno. Ela é uma mulher, ela é uma pessoa que tem uma formação intelectual já interessante. Vocês lembram que ela forma numa espécie de curso de letras, então ela tem domínio de algumas línguas, tanto é que ela pensa em trabalhar como tradutora ou professora de línguas, ela tem esse projeto. E vocês viram que o dia que ela saiu, gente, foi o dia que o chofer foi buscá-la, o chofer Pedro. Ninguém da família foi buscá-la. E ela vai descobrir depois que a Bruna e o Natércio não foram, porque Bruna foi levar Natércio na estação de trem. O pai viajou no dia que ela foi voltar para casa. Isso nos diz muito, né? Isso é muito forte. Durante todo o tempo em que ela esteve no colégio, ele apareceu lá uma única vez, viu, gente? Apareceu porque estava ficando feio demais. As freiras, né, exigiram a presença do pai. Mas cadê o pai dessa menina, né? E ele foi uma vez. O resto eram cartas, cada vez mais frias, mais distantes. Uma coisa, gente, é muito importante vocês terem em mente. A partir do momento que eu não tenho uma convivência real de Virgínia e Natércio, eu não tenho laço afetivo. Porque o laço afetivo, gente, ele é construído com a convivência. Você pode ter laços sanguíneos com uma pessoa, mas isso não quer dizer que você tem laços afetivos com essa pessoa. E muitas vezes, o laço afetivo que você tem pode ser com uma pessoa que não é nem do seu sangue. E você vai falar: nossa, para mim é como se fosse uma irmã, para mim é como se fosse um pai. Então, a convivência, ela é muito importante para estreitar os laços. E ela não teve isso com o Natércio. Hoje eu estava numa sala de aula, uma aluna me fez a seguinte pergunta: Pro,
Mas o Natércio não sente nada por ela. Gente, quando a gente finaliza o livro, a gente tem uma resposta. O tipo de amor que ele sente por ela é o amor cristão. Ponto. O que é o amor cristão? Vi essa menina nascer, essa menina não tem culpa de nada do que aconteceu. Eu assumi essa menina porque ficava bem para a sociedade. E eu não vou deixar ela passar fome, eu não vou deixar ela na rua. Eu vou dar assistência. É um amor assistencialista. É o amor cristão. Ponto. Não está no caráter do afeto. Certo, moçada? A Eduarda tá aqui. Nossa, pesado, né, Eduarda? Pesado. Tranquilo. Aí o que que acontece? Vimos que ela chegou na casa. Quando ela chegou na casa, gente, tava a Otávia, o Afonso, não é isso? O Conrado. Aí depois vai chegar a Letícia e a Bruna vai chegar. Uma coisa é fato. A chegada dela naquele casarão abalou todo mundo. Ela voltou muito bonita. E o primeiro que cantou a pedra foi o Afonso. Então vocês já vão perceber o Afonso muito assanhadinho pro lado dela. Tem uma coisa que eu acho que vale super a pena vocês terem em mente para organizar a cabecinha de vocês no quesito temporal, temporalidade. A segunda parte, ela vai do dia 22, 21, 22 de dezembro até o dia 31, ano novo. Sério, Pro? Sério. Toda a segunda parte, ela corre em alguns dias do final de dezembro, certo? Então, ela está chegando perto do Natal, 21, 22 de dezembro, estourando, tá? Aí, eles estão todos lá conversando, vocês vão lembrar que a Otávia vai cantar pedra, ela vai falar, olha, a única que se deu bem, estudou aqui foi você, porque a Bruna não estudou porque teve a brilhante ideia de casar com esse gênio. Eu também não me formei, né? Eu sou artista, mas eu não me formei. Então, você, das filhas, é a única que estudou. O Conrado fez filosofia. O Afonso não gosta de trabalhar, gosta de ficar encostado no sogrão para levar vantagem, né? A Letícia se tornou uma tenista, uma tenista importante, né? Então, todo mundo, de alguma forma, se encaminhou na vida. A vida aconteceu. A vida não parou durante o tempo que ela teve fora. Ok. Quando ela vê o Conrado, gente, uma coisa é fato: o coração dela dispara. E tem um detalhe que eu acho muito importante vocês perceberem. O Conrado, ele é sempre muito educado, muito gentil e muito carinhoso com a Virgínia, muito afetuoso. Se você é apaixonada por alguém, e não é qualquer paixão, não, é uma paixão de infância, e essa pessoa sempre lhe trata tão bem, isso alimenta o seu afeto por essa pessoa. Então, uma coisa é fato, quando ela volta, a mulher, ela tem esse afeto alimentado pelas palavras do Conrado. Só que aí acontece uma coisa interessante. Todo mundo lá na sala, o Conrado ao piano, a Otávia levanta e vai sentar ao lado dele ao piano. E aí a Bruna, perdão, a Virgínia vê aquela cena. Quando ela vê aquela cena, gente, ela fala, Paty, ele é afetuoso. Sim, Vitória, desde o começo ele é afetuoso. Quando ela vê a cena dos dois juntos, ela fala, aí, ó, sabia que esses dois têm um caso. Mas tem um ditado, gente, que ele é antigo, minha avó dizia isso. Ninguém sabe o que o calado quer. E na terapia, minha terapeuta fala muito isso. Ela fala assim: olha, se você não perguntar, se você não conversar, se você não acessar o outro, você não sabe o que o outro pensa. Então você fica no campo das ideias e da conjectura. E conjectura, criamos várias, vamos combinar? As mais absurdas possíveis, certo? Ela nunca acessou o Conrado nesse aspecto. Então, ela criou toda uma fantasia, que ele é o príncipe, a Otávia é a princesa, que nasceram para serem felizes para sempre. Ela alimenta essa ideia. Ela fica muito mal quando ela vê essa cena. Aí ela sai. Quando ela sai, ela vai para o jardim, a Letícia sai. E aí a Letícia vai conversar com ela. E é aquela famosa cena, gente, que a Pro mostrou para vocês no primeiro dia que nós começamos a analisar a Ciranda de Pedra. Que é quando a Letícia fala assim: olha, você vai chorar? Você vai ficar com essa cara aí?
Ah, por favor, né, Virgínia? E aí ela vai dizer o seguinte: olha, eu sei que é chato gostar da pessoa errada, né? Mas fazer o quê? Dante, quando fez o seu inferno, esqueceu de colocar mais um círculo, o círculo dos rejeitados. Vocês lembram disso, não lembram, na nossa aula? Lembra que eu falava de duas palavras que fazem muito sentido para definir a Virgínia? Pertencimento e rejeição. Pertencimento e rejeição. Ela precisa sentir que pertence àquela família. Tentou, não conseguiu. Ela precisava pertencer àquele grupo, àquela ciranda de amigos, que o tempo todo ela tenta entrar. Também não consegue. Então, rejeição e pertencimento. Aí elas conversam pra caramba e a Letícia ainda faz um convite, ó, eu te espero lá na minha casa, porque eu tenho alguns amigos que têm editoras. Vamos trocar uma ideia? Quem sabe eu não consigo para você, né, um trabalho para você mexer com tradução de livro. É uma área muito legal. E ela promete que vai visitar a Letícia. Só que quando a Letícia vai embora, acontece uma coisa interessante. A Bruna vai conversar com a Virgínia. E a Bruna, gente, deixa claro que a Letícia não é uma boa companhia para Virgínia. E a Virgínia, assim, não tá entendendo, né? É como assim? Ela falou: olha, vou te falar. Letícia tá muito estranha, muito esquisita. Você viu tanto que ela tá magra? Gente, olha o papo, tanto que ela tá magra. Você viu que ela cortou o cabelo? O cabelo dela tá coxinha, ela tá igual um homem. Aí conversa vai, conversa vem, ela vira e fala assim: ela não é uma boa companhia para você. Letícia, gente, tem uma namorada. A Letícia, ela foi muito apaixonada na juventude pelo Afonso. O Afonso não quis a Letícia e ficou com a Bruna. E a Letícia foi viver a vida dela e descobriu essa orientação, né? Ela experimentou outras possibilidades de ser feliz. Então, a Letícia é lésbica. Ok. O que vai acontecer? Vocês vão lembrar que na casa a governanta era a Frau Herta. A Frau Herta está muito doente. Ela está numa espécie de pensão, com cara de asilo, sabe? E quem paga é o Natércio. Hoje, a governanta da casa é uma portuguesa chamada Inocência, que quase não aparece, viu, gente? Só é citada. O que a Virgínia faz? Ela decide, no dia seguinte, fazer uma visita para a Frau Herta. E ela compra flores para levar para a Frau Herta. E ela precisa de uma carona, alguém para levá-la. E o Afonso prontamente falou: ô, cunhadinha, tô indo para o trabalho, eu te levo, não tem problema nenhum. E ele dá essa carona. É essa carona que eu quero mostrar ela para vocês. Olha o que acontece, gente. Afonso, não presta, né? Então vamos dar uma olhada nisso aqui. Pro vai compartilhar com vocês. Ó, diz assim, ó, é aniversário da Frau Herta. Aqui. Mas onde você vai? Visitar Frau Herta. Quer vir comigo? Convidou. E antes que ele falasse, já sabia a resposta, né? É, não posso, reservei o dia para terminar um projeto, retocar um poema que escrevi. Ele vive, né, enrolando a vida. Hoje é aniversário dela. Verdade? Coitadinha, tinha mania de fazer nossos aniversários uns enormes bolos com velhinhas. Ao invés dessas flores, você devia levar-lhe um bolo. Ela não dispensava bolo, nem aquela musiquinha nojenta da tal data querida. Ela não teria forças para apagar as velas. No carro, ele inclinou-se e beijou-lhe a mão. Gosto desse seu perfume. É alfazema? Combina com seu tipo. De uma jovem professora de férias? Atalhou. Tranquilizou-se ao vê-lo rir. Sentia que se aproximava o instante em que ele falaria a sério e ainda não sabia o que fazer quando esse instante chegasse. Aí, gente, olha só. Ele chama ela para fugir. Aqui, ó. Ele brinca com ela e fala assim: vamos fugir? Para onde? Para um 10º andar. É o meu escritório. Aí.
Mais adiante, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó, aqui. Aproximou-se mais. Primeiro ele diz: Vem, Virgínia, me dê sua mão. Aproximou-se mais e ofereceu-lhe a boca. Puxando pelos ombros, ele beijou-a com violência desesperada. Virgínia, Virgínia, suplicou ao ver que ela lhe fugia. Vorazmente conseguiu beijá-la ainda. Meu amor, me espera. Ela esgueirou-se para fora do carro. Amanhã conversaremos. Amanhã à noite. Amanhã seu pai vai jantar em casa, é impossível. Sábado, então. Mas sábado é Natal, tem a ceia de Bruna. Pois conversaremos depois da ceia. Não, não, tem que ser hoje, exclamou. Hoje, hoje, Virgínia, às nove, está bem? Ela bateu à porta do carro e ficou olhando pela janela. Na penumbra rosada da tarde, delineava-se melhor o queixo pontudo a tremer ingênuo, como o queixo de uma criança que se nega ao doce. Sábado, Afonso, depois da ceia. Gente, e aí ele ainda dá mais um beijo nela. Como é que é isso, professora? Ele não é o cunhado? Ele acabou de beijar a cunhada? Tá querendo marcar um encontro para ir para a cama com a cunhada? É isso que eu entendi? É isso que você entendeu. E ela alimenta uma esperança nele, ok? Sábado é o Natal. E aí o que vai acontecer? No dia 24, ela vai fazer, no dia 23, ela faz as compras de Natal. Ela sai para fazer compras de Natal e ela aproveita e fala, eu vou lá na casa da Letícia. Quando ela vai na casa da Letícia, ela conhece a namorada da Letícia, uma moça mais jovem que a Letícia, e aí ela estava lá com a garota, e quando a Virgínia chega, a Letícia dá uma pressa na outra e põe a menina para correr. Professora, é impressão minha ou a Letícia está gostando da Virgínia? Ela também está interessada na Virgínia, viu, gente? Não é impressão sua, não. Ela está interessada. Tá. Aí elas vão conversar sobre a vida, ela vai falar o tempo dela da escola, conversa vai, conversa vem, os infiéis, né, Josi? Bate na porta. Quem bateu, Bro? Um vizinho da Letícia, Rogério. Quem é esse cara? Cuidado com esse personagem, galera. Ele é um homem bonito. Ele é vizinho de andar, de porta da Letícia. Ele é um cara que frequenta muito o Jockey Club do Rio de Janeiro. E ele é um cara, gente, muito mala. É o bico doce. Especialidade dele, gente, viúva rica. Ele é jovem, bonito, interessante, né? Quando ele vê a Virgínia, ele fica louco. Ele se interessa, ele já começa a jogar o charme, chama ela para sair, conversa vai, conversa vem. Ele é divertido, né? E aí ela acaba indo embora e faz o convite, né? Haverá a festa de Natal, a ceia de Natal, por que que você não vai lá? Né? Beleza. Por que que eu quero que vocês tomem cuidado com esse cara? Esse Rogério, gente, ele é amante, vocês estão sentados? Ele é amante da Bruna, da irmã da Virgínia. A Bruna, aquela representante da moral e dos bons costumes, sabe, gente? Aquela que fala da mulher adúltera que vai queimar no fogo do inferno. O Zé aqui, né, Ana Júlia, Eduarda? Eles são amantes. Pô, mas ela é casada. Pra ver, hein, gente? Olha o brilho sumindo, né, Zé? Ela se perdeu no personagem, foi, Sara? São amantes. E quando a Virgínia descobre isso, o nome do livro tinha que ser Os Infiéis. E quando a Virgínia descobre isso, gente, ela fica chocada. Ela fala, como assim, amante? Ixi, de longa data. Mas não, não pode. A minha irmã é certinha. Minha irmã segue a Bíblia. Que perigo, hein, gente? Ok? Ele é amante dela. Muito bem. Chega a noite de Natal. Ele vai até lá, o Rogério. Tá todo mundo lá. Conrado, Letícia, uma grande festa de Natal. Só que eu quero que vocês percebam uma coisa. O clima não tá legal. Porque tem um clima de animosidade naquela ciranda, sabe, gente? A Virgínia tá sentada e ela começa. Chifre trocado não dói, né, Josi? E aí, a Virgínia tá lá sentada e ela começa a ver a troca de farpas, os comentários, os diálogos, não é? O que eu quero que vocês percebam, gente? É muito importante essa ceia de Natal, porque a ficha cai
na cabeça da Virgínia. Como assim, professora? É isso que eu admirava? Era esse grupo? Era isso que eu queria ser quando eu crescesse? Não, eu não queria ser isso, não. Que povinho podre, que vidinha medíocre, que povo maluco, vivendo de aparência, que povo infeliz. Zé, o Zé e o Gustavo usou a mesma expressão. Foi um livramento, viu? Literalmente. Aí ela fica muito mal na festa, sabe? Ela fica muito incomodada. Não perdeu nada. Sim, o Rogério conta na frente da Letícia. Não é segredo, não, gente. A Virgínia sabe. Aí, gente, antes sozinha do que mal acompanhada, ela olha para o Rogério e fala assim: me leva daqui. Ele fala: oi? Eu não quero passar a noite aqui. Me tira daqui. Vamos tomar um vinho. Ele fala: opa, na hora? Bora lá. Gente, e ela vai para o apartamento dele. Quando ela levanta e sai, o queixo de todo mundo cai. Como assim? Você vai largar a gente aqui no Natal? Vou. Você vai dormir fora? Vou. Viu, gente? Povo que lute. Lacrou, né, Eduardo? Olha o lacre. A Bruna ficou cega. Só que ela não podia manifestar nada. Imagina. Eu com ciúmes do amigo. Rogério é livre. Virgínia é livre. Solteiros. Ciúme da gata, né, Josi? Sim. Então não tem nada. Eles são solteiros. Eu é que não tenho que entrar na história. Eu sou casada. E o Conrado também, gente. A fisionomia dele cai. Ah, não, professora. Ele sofreu com essa imagem muito. E é muito comum o leitor, quando vê essa cena, falar: homem, reage, luta, né, Eduarda? A Eduarda tá aqui um sonso. A Bruna vai chorar no banho, né, Sara? Reage, homem. E ele não reage, gente. Bota um cropped. E ele não reage. Aí ela sai. Ela sai, ela passa a noite com ele. E ela dorme lá no apartamento dele. Quando ela acorda de manhã, sabe aquela ressaca moral? Aquela coisa assim que você olha para o lado e fala: nossa senhora, eu não fiz isso não. Sabe, gente? Aquela coisa que você olha e fala assim: gente, onde é que eu vim parar? Rolou a ressaca moral. Só que junto com essa ressaca moral, rolou uma profunda tristeza e uma melancolia, a ponto dela ter um pensamento extremo. E já pensar direitinho o que ela ia redigir na sua carta de despedida. Ela acorda, gente, com a intenção de fazer uma viagem final, uma viagem de morte. Nossa, Pro, então eu posso dizer que a Virgínia pensou em suicídio? Pensou, meus alunos. Ela pensou. Ela não vai fazer isso, mas ela pensou. Aí ela vai embora. Gente, quando ela tá fechando a porta do apartamento de manhãzinha, ela falou assim: eu vou sair pé por pé para Letícia não ouvir. A Letícia abre a porta. Bom dia, Virgínia! Onde vai tão cedo? Nem tomou café? Vamos tomar café. Virgínia fala: nossa, eu não acredito que ela tá aqui. Gente, parece que ela tava ali esperando a Virgínia sair. Tudo bem? Aí elas vão conversar. E é uma conversa muito importante. É isso que eu quero mostrar para vocês. Vou colocar aqui no ponto para vocês. Ó, aqui. Vamos lá. Olha o bafão que eu vou ler para vocês agora, gente. Segura aí na cadeira. Olha só. Vai compartilhar. Aqui. Gente, ao pousar a xícara no degrau da lareira, Virginia notou no meio das cinzas um pequeno embrulho de papel de seda branco, atado com uma fita dourada. A fita e o papel estavam tostados. O pacote fora, atirado ali, quando o braseiro ainda não estava completamente extinto. O meu presente.
Baixou o rosto, com receio de que sua expressão denunciasse a descoberta. Não, não vou para casa agora. Eu quero o mar. Precisa assim de tanta água para se lavar dos pecados? Letícia perguntou, arrancando a outra sandália. Sentou-se e, recolhendo as longas pernas, recomeçou a massagem lenta no tornozelo. Ainda está valendo o convite que lhe fiz para vir morar aqui. Terá toda a liberdade, é claro. Liberdade até de me ignorar, naquele seu estilo cordial, é claro. Você é cordial, hein, boneca? Virgínia interrompeu a suplicante. Mas eu gosto de você, Letícia. E eu te amo. Percebe agora a diferença? Deu uma risada estranha, que soou como se estivesse de um outro ponto da sala. Mas não precisa ter pena de mim. Vou tirá-la do meu pensamento com toda a simplicidade. Aí ela faz um gesto, gente, como se ela estivesse tirando da roupa dela plumas, fiapos, né, jogando para cima. Porque ela diz assim, viu, meu bem? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Eu vou tirar, o povo ama fácil demais, né, Marcele? Ela vai dizer assim, ó, eu vou tirar você da minha vida assim, ó, pluma, né? Aí, olha só, gente. Reserve sua piedade para Conrado. Ele se magoou mais do que eu. Olha a resposta da Virgínia. Ele tem Otávia. Otávia? Letícia inclinou-se para Virgínia e tocou-lhe no ombro. Tinha um olhar, tinha no olhar uma expressão maligna. Escuta, minha boneca, por que será que a gente tem que lhe dizer tudo assim, com todas as letras? Então ainda não sabe, hein? Seu amado nunca conheceu mulher alguma. Meu caro irmão é impotente. Entendeu agora? Impotente. E aí? Dá para entender agora, gente? Por que que ele nunca procurou a Virgínia? A Otávia, quando era mais nova, tentou várias vezes, mas não deu certo. Um aluno falou assim, professora, procura um médico, toma um azulim. Falei, meu filho, nós estamos em 55, 1955. Entendeu por que que ele nunca se declarou para ela? Ok, gente? A Sara, putz, a Josi, estou em choque. Sério, moçada? Olha que bafão, não é? Vamos continuar com bafão? Olha só isso aqui, gente. Aí diz assim, ó. Como você é criança, prosseguiu Letícia, acariciando-lhe o queixo. A vida já andou esfregando seu focinho como se esfrega o de um cachorrinho novo, que insiste em sujar no tapete. E é um lindo focinho. Mudou o tom de voz e ergueu-se. Olha, se não quiser voltar para casa, fique por aqui mesmo. Não se preocupe comigo, que saberei respeitá-la. Teve um gesto brusco. Você precisa crescer, boneca. Um dia qualquer, no meio de um pensamento, de uma palavra, você descobrirá que, de repente, esta coisa extraordinária, cresci. O que não vai impedir que o acaso, ou Deus, dê a isso o nome que quiser, de vez em quando a governe como uma casca de nós no meio do mar. Mas reagirá de modo diferente. Está compreendendo? Aí, gente, olha só. Aí a Virgínia ouviu, a cama está lá, porque ela fala que vai dormir porque ela tomou remédio, a Letícia. Então, ela passou a noite em claro e deixou para dormir agora. Provavelmente, passou a noite em claro porque estava esperando a Virgínia sair do apartamento, né? Muito provavelmente, certo? Nós estamos aqui já no capítulo 8, né? E aí, gente, a Pro agora vai na sequência. Ó, quero ver isso aqui para vocês, mostrar mais um detalhe aqui. Ela vai conversar com a Otávia no ateliê, a Virgínia, quando ela volta para casa, e ela fala assim: escuta, Otávia, você nunca me falou de seus casos, você nunca perguntou? Estou perguntando agora. Quer conhecer meu passado negro para se consolar do seu mau passo de ontem, é isto? Otávia ainda sorria, entre irônica e complacente. Você pensa demais, querida. Ande despreocupadamente e verá que não há nem passo bom nem ruim. É ir andando, tocando para frente. Para isso, ele nos deu pernas ágeis. Fez uma pausa. Então, aqui ela vai conversar, ela vai perguntar pelo Conrado.
E aí, gente, é quando a Otávia ela vai falar: olha, eu tentei, viu? Eu juro que eu tentei, mas ali não, daquele mato não sai com ele, não. Então, nunca tive nada com o Conrado. E aí ela teve a certeza que realmente a irmã nunca teve nada com ele. Ok? E agora, Pro? Gente, depois do Natal, depois que ela passou a noite com o Rogério, depois que ela descobriu a história do Conrado, a Virgínia toma a decisão mais importante. Ela pensa o seguinte: essa não é minha família. Tudo bem que elas são minhas irmãs por parte de mãe, mas eu não me identifico com essa família. Eu não me identifico com essa casa. Esses não são os meus amigos. Eu não me identifico com eles. Eu vou viajar, não uma viagem de morte, mas uma viagem de vida. É quando ela procura o Natércio e fala assim: Natércio, ela não chama ele de pai, Natércio, pela primeira vez. Eu quero viajar e eu gostaria que você pagasse a minha viagem. Eu vou para a Europa, para qualquer país, depois eu vejo onde eu fico. Assim que eu me estabelecer, que eu começar a dar aula, você não precisa me ajudar. Eu vou andar sozinha. Você pode fazer isso? Claro que pode. Mais uma vez, ele tem a oportunidade, gente, de colocá-la bem longe de perto dele. Vale lembrar que olhar para Otávia é ter sempre ao seu lado o fruto da traição. Então, para ele, isso é muito difícil, né? E aí, já que ela vai viajar, é o ano novo, é dia 31, e ela quer embarcar dentro de, no máximo, 4 dias. Tá faltando ela conversar com quem? Qual é a pessoa da vida dela que falta ela ter uma conversa verdadeira com essa pessoa? Conrado. Perfeito, meus alunos. E o último capítulo é quando ela vai se despedir de Conrado. Preparem os lencinhos, que nós vamos ver isso aqui agora. Opa, tá aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui. Opa, passei demais. Fui nos artigos aqui. Ó, aqui. Um pouquinho antes. Ó, aqui. Foram andando de mãos entrelaçadas. Conrado, você já sabe que vou viajar? Viajar? Quando? Resolvi já faz algum tempo. Quer dizer, eu tinha resolvido uma outra coisa. Viagem também, pois não deixa de ser uma viagem. Mas agora vai ser uma viagem de vida. Preciso, sabe? Preciso me arrancar e tem que ser agora. Tomarei um navio e irei por aí com um mínimo de bagagem, com um mínimo de planos, ou sem plano algum. Melhor ainda. Mas, Virgínia, você assim, sem experiência nenhuma, sozinha, tem que ser, Conrado. Meu pai me ajudará no começo. Depois hei de me arrumar, quero dar esta oportunidade a mim mesma. Apertou-lhe a mão. Uma vez você me citou um verso, era mais ou menos assim: nascemos todos os dias quando nasce o sol. E depois? Começa hoje mesmo a vida que te resta. Ela lançou um olhar ao poente. Deve haver fora do mapa um lugar chamado Golconda, ou Ofir. Várias vezes já me surpreendi repetindo esse nome, Ofir. Pretende logo? O navio que escolhi parte dentro de 4 dias. Chama-se Lucerna. Natércio já está providenciando tudo, acrescentou. Ó, ela chama ele de Natércio. E voltou-se para Conrado, surpreendida por pela primeira vez dizia Natércio e não meu pai. Na conversa que ele teve com ele, ela pensou na terça, que ela pronunciou. É um navio modesto, desses que vão costeando os portos, um dia aqui, outro lá adiante, uma viagem vadia. Eu, que sempre fui medrosa, não sinto mais medo. E isso, para mim, é tão extraordinário que tenho vontade de gritar de alegria. Libertei-me, vou estudar, trabalhar. Em quê? É o que eu vou descobrir. Mas qual é o seu itinerário, Virgínia? Não me pergunte, Conrado, porque também não sei ainda. Quando já estiver no mar, decidirei. Aí, gente, várias vezes imaginei a si mesmo e dizendo essas mesmas coisas. E me vi falando como falo agora. Eu já sabia, Virgínia, eu já sabia.
Ela fala que vai deixar os livros, né, que tudo vai ficar para trás. E aí ela vai se despedir dele. Ela fala assim: a despedida deve ser aqui. Eu pretendia conhecer a casa, mas já está tarde. Devo ir antes que anoiteça. Mas sozinha? Virginia, espera. Ela falou: o carro está na estrada, não tem problema. Acariciou-lhe o queixo, né? Você não é muito de escrever cartas, não, Conrado? Porque ela queria ter recebido mais cartas dele, né? Aí mais adiante, olha só. Ele diz para ela: hoje é o último dia do ano. Podíamos ficar juntos, Virgínia. Quer mesmo ir? É preciso, meu amor. A despedida não pode se arrastar. Ficaria dolorida demais. E vendo que ele se dispunha a acompanhá-la pela vereda das árvores, deteve-o. Fique exatamente aqui onde está, no meio do caminho, e eu me voltarei para vê-lo assim, debaixo desse resto de sol. Quero levar isto comigo, entende? E assim saberei que ainda é dia. Trocam um leve beijo. Depois ela prosseguiu sozinha pelo estreito caminho de sombra. Aí, quando ela chega na metade do caminho, ela vira, gente, e ele está na mesma posição. Aí ela diz: apagou-se, pensou ela, acenando-lhe pela última vez. Ainda ouviu o grito do pássaro rompendo a quietude, porém não achou mais parecido com a risada de Otávia. Era apenas um som anônimo, perdido na tarde. Apagou-se. Como assim, Pro? Essa era a última imagem que a Virgínia queria ter. Ele congelado, paralisado no tempo. Ela não voltaria a vê-lo mais. É essa a imagem que ela queria. Ela ouviu o som de um pássaro, que antes ela falava que o som dos pássaros parecia com Otávia. Agora não parece mais. Por que não parece mais? Porque Otávia não é mais referência para mim. Essa família não é mais referência para mim. Eu vou ter uma outra vida, porque eu sou uma outra pessoa. E é neste exato momento que o passado apagou de vez. Pergunta aos senhores: valeu a pena conhecer Ciranda de Pedra? Terceira pessoa, narrador onisciente, viu, minha querida? Valeu, Josi, Sara, valeu. Nossa, Pro, a gente torce para a Virgínia ficar com o Conrado, né? Mas não, gente. Tem amores que devem ficar sempre guardadinhos. Só queria que ela fosse mais vida louca, a Marcele. Pois é, Marcela, uma aluna virou para mim e falou assim: Pro, tinha que ter Ciranda de Pedra 2, né? Pena que a Lígia morreu esse ano, né? Esse tortarado que não é em terceira pessoa, só o tortarado? Sim, porque vamos pensar, Memórias de um Sargento de Milícias, terceira pessoa. Aquele narrador irônico, não é, gente? Debochado. Só um momentinho. É o meu pequeno, gente. A história passa no Rio de Janeiro, né? Sim, no Rio de Janeiro, ó. Todos os outros são terceira pessoa onisciente. Nós temos terceira pessoa onisciente. Estão vendo alguém passando aí, né, gente? Terceira pessoa onisciente no Memórias de um Sargento de Milícias, no Alienista. Lembrando que no Alienista eu tenho a ironia também, né? É um narrador muito irônico, como o do Sargento de Milícias. Aqui é um narrador terceira pessoa que muitas vezes o que acontece com ele? Ele, ó, se distancia e dá voz à personagem. Eu acho que essa, gente, é a grande pegada desse livro. É narrado em terceira pessoa, onisciente, verdadeiro? Verdadeiríssimo. Mas eu posso afirmar que há momentos que o narrador se distancia, dando voz de primeira pessoa? Pro, no simulado falava que a Casa Verde era um hospital psiquiátrico. É certo isso? Era um hospício, né? Hoje a gente nem usa o termo hospício, é hospital psiquiátrico, né? Tá certo, tá certo. Certíssimo. Lembrando que hoje o alienista seria um psiquiatra, mas naquela época é esse nome que nós dávamos a ele? Não. Cuidado com o item que fala Simão Bacamarte era um reconhecido psiquiatra de seu tempo. Opa, ele não era psiquiatra, ele é um alienista. Hoje, ele seria um psiquiatra. Tá claro? Confundiu isso, Josi? Lembra desse item?
Pois é, minha querida, hoje chamamos de psiquiatra. Como assim, Atuane? Sério, têm que tomar cuidado com esse tipo de peguinha malicioso. Ele é alienista? Ele é alienista. O que é isso? Tuane, alienista era o nome que se dava ao médico que cuidava de pessoas que estavam alheias ao mundo real. Quem está alheio ao mundo real não está bom da cabeça. Então, eu vou chamar de alienista. Dizia-se que os loucos eram alheios à realidade. Quer dizer que eu estou fora, eu estou alheia à realidade. Entendeu? Tranquilo? Valeu a pena nosso encontro de hoje? Falamos muito? Obrigada, Sara. Não, Sara, não existe o termo psiquiatra. Esse termo vem depois, minha querida. Valeu muito. Tanto é, Sara, que o título do conto é O Alienista. Poderia ser O Psiquiatra. Diendre, obrigada. Marcele, obrigada pelo carinho. Que bom, meus amores. Muito boa noite. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. Já deu torturado, prof? Não, vou dar, Tuane. Começamos semana que vem. Tá bom? Fica com Deus, meu bem. Boa noite. Boa noite, Ananias. Tchau, Sara. Fica com Deus.